Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, com nariz trancado, fanho e vozinha de travesti, né? O YouTube já vai bloquear esse meu vídeo só pelo começo. Gente, vamos começar o papo. Seguinte, eu não quero que essa reunião de hoje seja igual foi a passada de atendimento online. A passada de atendimento online foi mais uma aula mesmo, e eu fui trazendo ponto a ponto, eu quero achar erros em vocês. E quero ir trazendo esses erros para dentro da reunião que a gente teve na vez passada, tá? Quem aqui do grupo está fazendo captação online? Ou o Jus Brasil, ou o Google Ads. Quem que tá fazendo? O Google Ads. Google Ads não, Jus Brasil. Me diz uma coisa. Então vamos começar aqui pelo. Eu não estou na tela do Meet, então vocês vão falando comigo. Conforme eu for conversando, vocês vão trocando ideia comigo e eu vou abrindo aqui que eu estou acompanhando pelo mapinha mental, tá bom? Hoje na advocacia a gente, de forma só, a gente tem principalmente essas duas fontes de captação, né? Na verdade são inúmeros sites, Jus Brasil, Jus Finder, Juris Correspondente, antigamente tinha migalhas essa parte de caso não tem mais, lá na minha época, em Notícias Bolinha, Google Ads, a captação na produção de conteúdo, o Messias produz bastante conteúdo aí, deve ter um pouco mais de retorno disso, mas assim, tem inúmeras formas de captar online, mas os principais que eu vejo é o Jus Brasil, no criminal, tá, gente? O Jus Finder no criminal é horrível, o Jusfi no criminal é horrível, é uma bosta, tá? E o Google Ads. O Google Ads pro criminal é extremamente caro. Quem faz Google Ads sabe que para conseguir retorno no Google Ads tem que ser ser uma aplicação substancial de crédito no Google, porque acho que das áreas é a mais cara que tem, tá? Existe uma grande diferença entre ambas, né? Primeiro eu vou perguntar para vocês sabem qual que é a grande diferença do Jus Brasil para o Google Ads? Do cliente, da persona do cliente que chega para você. Vocês sabem qual que é a grande diferença de um para o outro? É para responder? Claro. Eu acho que o cliente do Jus Brasil é menos informado. Ele é um cliente menos... Não isso. Não isso. No Google Ads, o cliente te procura e no outro você que chega no cliente. Exatamente isso. Exatamente isso. E na persona do cliente, foi bom. Exatamente isso, né? No Google Ads, o cara tá desesperado e ele vem com aquele gatilho de urgência para você, né? Então é muito mais fácil você fechar no Google Ads. O Jus Brasil, normalmente, o cara tá esperando que entre em contato com ele, então ele não faz ideia quem é você. No Google Ads, o cara já leu tua landing page, já minimamente a gente acredita, crê, né? No mundo ideal. Já chamou atenção, né, Renato? Não é sempre o que acontece. No mundo ideal, o cara leu a sua landing page e já chega informado de quem é você e como que funciona, né? Aluna nota 10. Isso aí. Então, essa é a grande diferença de um para o outro. Então, a forma de abordagem do Jus Brasil e do Google Ads é diferente, né? O script de atendimento é diferente. O script de atendimento do Jus Brasil é que nem a rapaziada que estava lá no evento do Cândia, seguiu ali, o Gui seguiu certinho, passo a passo, tinha às vezes uma palavra ou outra que um achava melhor usar de um jeito, outro acha melhor usar de outro, mas não tem uma regra. O cliente do Jus Brasil, você tem que se apresentar, tem que criar a sua autoridade ali naquele momento. O do Google Ads, você já vem ali com uns 20, 30% de autoridade criada, né? Porque ele já teve o primeiro contato com você e é ele que está te procurando, né? Seguindo aqui. Então, que nem eu estava falando para vocês. Ambas as formas de captação, você vai ter que ter o teu script pré-montado. O script do Jus Brasil aqui todo mundo sabe, né? Ou preciso falar como que funciona o script do Jus Brasil? A apresentaçãozinha padrão. Alguém tem página na conversa no Jus Brasil? Não? Sim? Não, né? Oi, Manozinho. Eu não entendi a pergunta.
Alguém tem dificuldade em começar a conversa no Jus Brasil? Não. Alguém tem dificuldade de começar o atendimento no Google Ads? Não, né? Não. Então, assim, ó, começou o atendimento, apresentação padrão, beleza? Isso daí todo mundo vai fazer, ó. O papel é o seguinte, meu nome é fulano, eu normalmente uso o quê? A plataforma me encaminhou o seu contato, né? Como se eu fosse alguém extremamente especial, alguém acima do bem e do mal, e que a plataforma viu que a situação era muito delicada e precisou encaminhar diretamente a mim o contato da pessoa. Aí é o primeiro passo para se criar autoridade. A plataforma me encaminhou seu contato. Quando tem mais de uma, duas pessoas que atenderam, a primeira coisa que é você tentar largar na frente de quem já abriu a sala, né? Você tentar, pelo menos, se não foi o primeiro, fazer outra passagem. Então, assim, pedir passagem. A plataforma informou que outra pessoa, que outro advogado entrou em contato contigo, mas que ele não deu solução. E como, diferente dele, eu sou especializado, me encaminharam para te atender. Aí você já derrubou o colega que abriu a sala antes, né? Você já trouxe já um texto já para derrubar o colega que abriu a sala antes. Isso é bonito de ser feito? Não, mas eu faço. Quando é descoberto também, né? Mas eu faço. Ô, Renato, uma vez eu fiz isso, e aí o cara me mandou o print do advogado falando e mostrando como que era o Jus Brasil, falando que o Jus Brasil não entra em contato com o advogado. E aí eu fiquei sem saber o que falar. Beatriz, o Jus Brasil entra em contato com o advogado. Se você entrar no Jus Brasil, vou abrir meu Jus Brasil aqui, ó. Você derruba o advogado depois nisso, tá? Deixa eu abrir aqui. Você sabia que ele entra em contato com o advogado? Não. Então vou te mostrar onde. Deixa eu compartilhar a tela. Cobra no pagamento do plano. Não. Deixa eu ver onde que eu localizo. Mas tem alguns casos que são exclusivos para você. Então, daí, quando o cliente pegar e falar isso, você pega e acontecer alguma coisa assim, você pega e tira um print dessa quadradinho aqui, ó, e circula aqui, ó, exclusivos para você. Daí você diz assim, ó, o Jus Brasil, ele direciona os casos para advogados que o perfil melhor se enquadra na situação. Ou se não botar um perfil mais capacitado, que é para demolizar. E pronto. Se o cara falou que não entrou em contato, você está falando que entra. E daí, no exclusivo para você, você demonstra que entrou mesmo. Tá bom? Uhum. Obrigada, você derrubou isso, não. Então, eu já chego com esse discursinho meio feito. Pode falar, Emanuel. Não, é porque, tipo assim, às vezes acontece de o cara nem saber disso, mas o cara fica tão puto que ele não solucionou. Aí ele vai dizer que a pessoa depois já perdeu o cliente e tenta recuperar na deformação, aí você só faz o seu e fica calado. Né? Se já ganhou, contou com o cliente e pronto. Isso aí pode. Emanuel, Hã? O Emanuel tá com a mão levantada. Sim. Não, perdeu a vez. É que ele levantou para falar que é online. Quem mais tá com a Viviane. Pode falar. E se o outro advogado vier com o mesmo papo que a gente? Tipo, o Jus Brasil entrou em contato comigo. O que eu falo? Vou dizer uma coisa, de cada 10 advogados, três vão ter destreza de fazer isso. 2, 3 vão ter destreza de fazer isso, tá? A maior parte fica dando tiro no escuro, fica abrindo sala, sem estratégia, sem técnica, sem saber o que está procurando, tentando fechar na loucura ou tentando barganhar valor, tentando barganhar preço. Então, assim, se você chegar com esse discurso, vai ter que tenha o azar de ter mais um advogado que chegue com o mesmo discurso. Você já diz, quando o cliente perguntar, você já diz que tem mais um que pode entrar em contato, né? Se o cliente perguntar, você fala assim, ó, 2 entrar em contato, tem a possibilidade de mais um advogado entrar em contato, entendeu? Então você já antecipa isso daí, vai ter menos dor de cabeça, menos encheção de saco. E se questionar, que nem a Beatriz falou ali,
já sabe por qual saída, qual é a saída da situação, tá bom? Então, assim, beleza. Script feito, já sabe certinho como que vai começar, como vai manter o contato, a apresentação que você vai fazer para o cliente, né? E qual que é o outro ponto fundamental? Quebra de objeção. Atendimento online é uma quebra de objeção atrás da outra. Diferente de atendimento presencial, né? Que as objeções vêm lá no fechamento do contrato, questão de preço, questão de valor que vai cobrar, como vai pagar. É mais nesse ponto. Pouquíssimas vezes no fechamento presencial vai se questionar sobre competência do advogado, se tem capacidade ou não de fazer, ou algo assim, porque a pessoa já está ali na frente do teu escritório, né, já está na tua frente. O online todo mundo acha que é golpe, né? Então esse é o grande problema. Todo mundo pensar que a qualquer minuto pode estar levando um golpe da pessoa que está do outro lado. Então você tem que começar a antecipar essas objeções. O que eu faço? Né? Sobre antecipação e quebra das objeções. Eu dou uma overdose de informação para o cliente. Eu junto informação para o cliente de tudo que eu tenho de acesso a documento do processo, a tese que vai ser usada. Eu tento atender o cliente, mas e se ele não fechar, ele já vai ficar com tudo? Vai. Se ele não fechar, ele já vai ficar com tudo. Por que ele vai ficar com tudo? Porque se quer fechar online, é desse jeito. Não adianta querer seguir a estratégia de fechamento online como se você estivesse com um cara presencial na tua frente assinando o contrato, porque não é assim, tá bom? Não é desse jeito que funciona. Você tem que mostrar para o cliente que realmente você é advogado, que você tem conhecimento do que você está fazendo. E se você acaba querendo reter informação, com aquela ideia de eu vou reter informação porque ele não me contratou, porque ele não me pagou, esse cliente não vai te pagar nunca, tá? Se você fizer isso... Ele vai chamar você de desculpa. Ele não vai te pagar nunca. Ele não vai criar confiança com você. Você tem que trazer o cliente para o teu lado de um jeito que você cria essa confiança com ele. Que você tem até coloquei, ele nem estava lendo o mapa ali. Comecei a falar disso e coloquei ele até ali no top, coloquei construção de confiança. Você tem que criar essa confiança com ele, porque é o único jeito que você vai fechar online. Imagina, uma pergunta sincera para vocês como consumidores. Como que vocês fazem uma compra online fora de plataforma? Fora de Shopee, fora de AliExpress. Até em Shopee e AliExpress vocês devem olhar um pouco as estrelinhas que deram para a loja. Vocês devem ficar com o pé atrás, às vezes. Será que isso aqui não é golpe? Vocês não ficam assim? Vocês não vasculham para saber se aquilo ali é real? Mas não reclama aqui. OLX, Marketplace é onde mais tem. Vocês não dão uma olhada. Será que isso aqui não tá muito bom para ser verdade? Vocês não se posicionam dessa forma? Sim, todo mundo faz isso. Pensa que do outro lado tem um consumidor igual a vocês do outro lado. Tem uma pessoa que vai ter as mesmas objeções que vocês têm quando vocês vão fazer compra online, vai ter as mesmas dúvidas que vocês têm quando tem compra online. A pessoa vai ficar com os dois pés atrás antes de fazer o pagamento. Eu já tive caso que eu busquei a procuração primeiro, a pessoa estava com tanta dúvida. Pode falar, Letícia. Não, pode terminar o raciocínio. Eu já tive um caso, inclusive é o júri que a gente quer, aproveitar que o Elson entrou na sala aí, é o júri que a gente quer fazer junto com a comunidade. O cliente pagou a primeira fase, tudo certinho para mim, muito certinho. Só que o início desse processo, eu tive que pegar a procuração e protocolar o primeiro pedido de revogação de preventiva para o cliente ter certeza que eu era advogado e fazer o pagamento de entrada. Eu comecei a prestar o serviço para daí o cliente me pagar. Eu não estou dizendo para vocês que é para qualquer pessoa que cair na tua mão você sair advogando de graça, né? Para você sair fazendo pedido de graça, não é isso. Mas tem muita situação que se você for fazendo a leitura, você for lendo como foi a conversa, você for tendo esse intuito, tendo essa intuição, vocês conseguem ver se é um bom cliente ou é um mau cliente, né? E vocês precisam ter esse feeling para conseguir fechar o contrato, tá bom?
Qual que é o ponto que eu parto? Eu tenho que fazer o cliente ter tanta informação do processo que qualquer outro advogado que atender ele, o cliente já vai saber exatamente o que está acontecendo e onde pode ir. Eu digo o seguinte para os clientes, você tem que saber tanto do processo quanto eu. Você tem que entender como funciona o processo tanto quanto eu. E se eu tiver que explicar para você 1, 2, 3, 10 vezes, eu vou explicar para você 10 vezes. Para você entender exatamente, para você não cair no golpe de qualquer outro advogado que queira fazer esse processo e pegar teu dinheiro. Pode falar primeiro a Letícia, daí depois o Guilherme e depois o Manuel. Eu não sei se você vai falar ainda, Renato, mas em questão do atendimento, você faz por WhatsApp ou chamada de vídeo? Depende da forma que é o cliente. Hoje eu fiz um que provavelmente vai fechar, que eu atendi por videochamada no WhatsApp. Normalmente, quando vem do Google Ads, eu atendo inteiro por mensagem e vou mesclando as mensagens com áudio. Por que eu vou mesclando com áudio? Para a pessoa ver que realmente quem está falando ali na conversa com ela, né? Quando a pessoa começa a questionar muito e tal, alguma coisa, eu até encaminho rede social, assim, para a pessoa saber que eu sou de verdade, que eu não sou de mentira. Mas, assim, raramente eu acabo encaminhando, tá? Raramente eu encaminho alguma rede social para cliente. Tenho poucos clientes até em rede social. Mas eu tenho que ter aquele feeling para ir dando andamento na conversa. Google Ads eu vou mesclando texto e áudio, né? E às vezes, quando eu vejo que é alguma pessoa mais velha, alguma senhora, alguma situação assim, eu sei que ela tem necessidade de ver minha cara, então daí eu faço ou uma videochamada. Aí eu pergunto, você prefere fazer na videochamada ou quer que eu mande um link de um aplicativo para a gente conversar por ele? Daí a pessoa normalmente pede a videochamada, mas já teve vez de eu mandar o Meet, para abrir sala no Meet, que daí entrou a família inteira para conversar. Tá? Entendeu? Respondido? Respondido. Gui, pode falar. Era basicamente isso também, eu ia perguntar, porque eu sei que você gosta de atender assim bastante pelo WhatsApp, e quando eu tô atendendo mais pelo Google Ads agora, eu gosto de ligar para a pessoa por chamado normal, eu dou uma olhada no processo e ligo para explicar. Eu queria saber como que você tinha esse feeling, assim, de saber... Também, tá? Tem gente que normalmente começa a conversar e para do nada, né? É aquela pessoa que você tem que ficar toda hora incitando ela a falar alguma coisa. Inclusive, eu já trouxe... Foi um caso até que eu fechei, um caso que eu uso ele de modelo, porque foi muito bom, que era um caso numa reunião que o Ulisses pediu para eu abrir, né? E a gente fechou o caso da Andrea, inclusive o sobrinho dela tá solto e tal, e tá em grau de recurso. Esse caso da Andrea, a gente começou a conversa e ela já me cortou, falou bem assim, não, era só uma dúvida. E parou de responder. Não queria mais responder. Daí eu peguei e comecei, em vez de falar do processo, eu comecei a falar do sobrinho dela. Eu parei de falar do processo. Eu falei, pô, é uma pena, o rapaz tão novo, 22 anos, e, pô, já envolvido, eu vi que ele era primário, e falei isso. Mas falei do sobrinho dela, tipo, tentei trazer um pouco de empatia para a situação, né? Por mais que fosse mentira, eu não podia falar isso. Eu tentei trazer um pouquinho de empatia para a situação. E aquilo ali deu corda para ela voltar a conversar comigo, voltar a responder. Daí ela começou, a gente faz de tudo, fez de tudo por ele e tal, mas ele fica se envolvendo com gente errada. E a conversa começou a bater na situação dele. Daí eu falei para ela, se a senhora deixar, eu dou uma analisada no caso, não vou cobrar para analisar. Dela, doutor, você faz isso? Eu falei, faço, claro que eu faço. Mas já depois, veio o cara com empatia, já veio o cara com empatia com ela, depois que eu já tinha conversado, que ela já estava se sentindo mais à vontade falando comigo. Quando ela deixou eu olhar o processo, ela mandou o nome dele, já cacei o processo, comecei, primeira coisa que eu mandei, processo na íntegra. Eu falei, Andréia, processo na íntegra para você. Se alguém for ver esse processo depois de mim, você já tem um processo inteiro. Daí eu falei, você quer assistir a audiência de custódia dele? Eu tenho a audiência dele. Você quer assistir? Daí ela falou, quero, doutor. Peguei e baixei a audiência de custódia inteira. Mandei os vídeos todos separadinhos para ela. Dela, nossa, doutor, o outro advogado não fez isso. Meteu essa.
O outro, eu nem sabia dessa audiência dele, o outro advogado não falou. Por que o outro advogado estava atendendo online também? E o que ele fez? Ele pegou e falou, é um caso de roubo, assim, 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 dá para fazer isso, isso e isso, o valor é tanto. Você viu? Criou confiança? Não. Criou empatia? Não. Ele mandou uma proposta de honorários no PDF, bonitinha, bem feitinha, mas só soltou aquilo para ela. Não falou mais nada. Tipo assim, faça o que quiser. Não, só com o valor cheio. Daí ela falou assim, porque outro advogado cobrou 8 mil, mas eu não consigo pagar 8 mil à vista. Daí eu já sei que eu tenho que ficar ali na casa dos 8 mil, né? Já tem que ficar por ali. Daí eu olhei o processo assim, era um roubo, simples. Ia acabar em uma audiência. Já ia para alegações finais, sentença. Daí eu já sabia que a margem dela era os 8 mil. Daí terminei de ver, mandei tudo. Daí ela perguntou para mim. Eu acredito que isso tá aqui. Quem pergunta o preço é o cliente. Ela perguntou para mim, doutor, quanto você cobraria para fazer esse caso? Daí eu já sabia que o teto dela era 8 mil. Andréia, seguinte, eu consigo cobrar 7 mil. Você consegue pagar como? Mas quanto você quer de entrada, doutor? Não, André, eu tô perguntando quanto que você consegue me pagar. Me fala um valor de entrada e um valor de parcela. Ela falou, doutor, eu consigo dar 1.000 de entrada e pagar R$300 de parcela. Pensei comigo, tá bom, venha, paga metade do salário do estagiário. Venha, peguei os 1.000 de entrada, os 300 de parcela. Ela paga os 300 de parcela até hoje certinho. Não falha um mês para pagar os R$300 de parcela. Só que assim, a construção do atendimento não se deu, não. Eu não desisti de atender ela na primeira oportunidade. Quando ela parou de falar, eu incitei ela a conversar mais comigo. Eu incitei ela a criar essa confiança, né? Eu fui falando de outro assunto que ela foi me respondendo. Se me respondeu por educação, não sei. Se ela não queria conversar, não sei. No meio dessas conversas, as conversas foram mescladas. Começou com conversa escrita, se desenvolveu para quando ela começou a mandar áudio, eu comecei a enviar áudio, né? Teve situação que eu perguntei para ela se eu podia ligar para ela. Liguei para ela, teve um momento que eu fiz uma ligação para ela. Quando que é a hora de ligar? Você vê que está vindo muito áudio, um áudio atrás do outro, pergunta, posso te ligar? Acho que a conversa fica mais fácil. Eu fechei o contato assim ontem, meia-noite. Você vê que a conversa está muito dinâmica, muito áudio sendo enviado, liga para o cliente, pergunta para o cliente primeiro, né? Não vai ser você sem noção de já ir ligando sem perguntar antes, pergunta. Posso ligar para a senhora? E daí vai para a ligação. Assim, eu faço fechamento de contrato exclusivamente online desde que eu voltei a advogar. Isso foi em 2021? Começo de 2021, janeiro de 2021. Então eu fecho contrato só online desde 2021. Gente, se vocês perguntarem para mim como que eu faço para fechar um contrato presencial, eu acho que eu perco o contrato se for presencial. Se o cliente me conhecer presencialmente, eu acho que eu perco o contrato. Eu não sei me portar para fechamento de contrato frente a frente com o cliente. Eu fico perdido. Mas desde 2021, eu faço a mesma coisa, eu faço a mesma forma, a mesma receitinha desde 2021 e ela funciona desde 2021. Depois de um tempo, obviamente, eu diminuí meus atendimentos online porque começou a vir muita indicação. Começou a aparecer muita indicação. Mas mesmo que seja indicação, só mudou a fonte. Só alterou a fonte que vem. Antigamente, a fonte era aqui. Jus Brasil e Google Ads, que vinha com ou sem autoridade, né? Google Ads vinha um pouquinho mais, Jus Brasil, o cara nem sabia quem eu era. Eu tinha que criar essa autoridade. A indicação também vem para um atendimento online e vem com mais autoridade porque ele está sendo indicado. Então, o fechamento é mais fácil, né? O fechamento é mais tranquilo. Já vem com alguém ali te validando, né? Mas é desde 2021 fazendo exatamente o mesmo script, exatamente a mesma apresentação, as mesmas objeções. A objeção é sempre a mesma, questão de golpe, principalmente, né? Não conhecer quem está ali do lado. Cliente que pede o atendimento físico, eu jogo para parceria.
quando é... doutor, eu fecho, mas eu quero um atendimento presencial. Eu falo, então é o seguinte, eu não vou conseguir te atender presencialmente, mas um colega do escritório vai te atender. Daí eu vejo qual que é a cidade e jogo para parceria. Faço no meio a meio, todo mundo ganha, eu ganho, tá tudo ótimo. Não fico me agarrando a tentar a quebrar a cabeça para fazer um atendimento presencial. Não tem essa necessidade. O tempo que eu estou quebrando a cabeça para fazer o atendimento presencial, eu estou atendendo mais gente, fechando mais contrato, né? Tem muita gente que quer abraçar o mundo, querendo fazer tudo de uma vez, porque acha que vai perder dinheiro, porque acha que vai dividir isso e aquilo, mas não, gente. Às vezes é melhor você dividir e ter o seu tempo livre ali do que pegar e, de certa forma, ficar querendo abraçar o mundo, tá? Eu ia falar uma outra coisa importante que eu acabei passando sobre a quebra de objeção, entrega de valor e confiança, eu falei, sobre o preço. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Do pessoal aqui que está atendendo Google Ads, qual que é a média de número de leads que está vindo para vocês? Emanuel, Gui, Ulisses? Cara, eu recebo uma média de 90 a 100 por mês. 90 a 100 leads por mês. Quantos contratos você fecha desses 90? Mais ou menos uns 5, 6. Depende do mês. Tem mês que eu fechei 15, mas foi muito excepcional. Mas é já uma média de 10% de fechamento, já quase, né? Se for tirar a média ali, fechou 15 num mês, 5 no outro, né? Vem 90. Você tá ali nos 8 a 12% variando. É bastante, é bom, é bom. Você, Manuel? Cara, então, eu acho que eu não vou me colocar como parâmetro, porque hoje eu troquei de gestor de tráfego, porque eu estava odiando o meu anterior. A gente até conversou sobre isso. Então, a partir de hoje eu fechei com o Guga, né? Então, a partir de hoje, assim, que eu vou começar a ver realmente qual que é a situação. Mas quando estava rodando bem, assim, chegava mais ou menos uns... Cara, eu media por semana, então era mais ou menos uns 5 a 10 leads por semana, e eu fechei, na verdade, poucos contratos, porque a maioria era muito desqualificado. Mas é basicamente isso. Mas por mês, assim, você tem noção de quantos contratos você fechava de lead online? Cara, pois é, porque a maioria dos meus contratos fechados são de indicação, porque, cara, o meu Google Ads não tava... Você estava queimando online. Tava colocando dinheiro no online e não tava tendo retorno nele. Exatamente. Exato. Resultado Por isso que eu troquei. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Tem mais alguém que está fazendo ads ou captando no Jus Brasil? Cara, eu comecei a fazer o ads, mas... Eu tô fazendo no Jus Brasil. Mas o ads ainda tô no começo, então não tem um parâmetro, não. Tá, assim, agora me diz uma pergunta sincera e honesta. Qual está sendo a maior dificuldade para o pessoal que está tentando fechar online aí? Qual que está sendo o maior problema? Porque assim, a gente tem que dividir esses problemas em dois. Primeiro é o lead desqualificado, que a culpa não é de vocês. É o lead ruim que está na mão de vocês, não tem como fazer milagre com lead ruim, né? Segundo ponto é o lead bom, aquele que você vai atendendo e você vê que tem uma grande chance de fechar, mas, pô, alguma coisa bate na trave. Vocês estão conseguindo analisar o motivo que está batendo na trave? Muitas vezes no final, Renato, o cara só tá fazendo a pesquisa mesmo. E aí, quando você fala, chega junto, tá na trave lá, o valor do nosso trabalho, tudo mais, não sei o quê. Aí, mas fulano cobrou 500 conto. Aí a pessoa pegou todas as informações, que eu não faço questão de fornecer também. Mas assim, o povo às vezes prefere o barato ruim do que um cara melhor. Às vezes também, eu acho que a gente aborda e tal, na hora de fechar o valor, aí o povo aqui mesmo, quando eu tô aqui, dá para trás. Na hora do valor, dá para trás. Principalmente quando é de fora, não. Assim, eu não entro em guerra de preço com ninguém, tá? Não, também não. De hipótese nenhuma eu entro em guerra de preço. Eu não sou o criminalista mais caro, mas também não sou mais barato, né? Hoje eu vejo que o pessoal cobra aqui em Curitiba, tipo, um processo inteiro de tráfego. Tá cobrando ali, eu vi gente cobrando 6 mil. Não tem como fazer um processo de tráfego por 6 conto.
Não tem. Pronto, aqui é 3 mil. Não tem como fazer um processo de tráfego por 6 conto. Eu cobro, assim, se for simples, 10 a 15. Né? Se for simples, 10, 15. Hoje eu atendi um ali, até falei para vocês que estava atendendo, que era um tráfego extremamente complexo, que o cara vendia a droga com Bitcoin na Dark Web. Que massa, velho. Ele usava Deep Web para vender droga com Bitcoin. Entendeu? Então, um caso desse. Não, um cara maravilhoso. Só que, sabe qual que foi o erro do cara? O erro do cara foi ele fazer uma venda ele invadiu o Wi-Fi de uma secretaria do Estado lá no Distrito Federal. Ele invadiu o Wi-Fi para usar o Wi-Fi e entrou na Dark Web e o Tor não escondeu o IP dele. O Tor não escondeu. Pegaram o IP do cara. Ele achou que o Tor estava escondendo o IP dele e não estava. E daí pegaram o cara. Daí rolou uma operaçãozinha contra ele. Né? Operaçãozinha simples, assim, de certa forma, mas caiu num tráfico, né? Venda online de drogas. É a primeira vez que eu pego um vendedor online de drogas. E, cara, um caso desse aí, os caras estavam cobrando 50 conto para fazer lá no Distrito Federal esse caso. Me procuraram, foi um amigo que me procurou, e ele perguntou se eu não conseguia fazer por menos, porque ele sabia a situação que a família tava. Eu falei, cara, menos de 30 não tem como eu fazer. Eu fechei o caso por 30, né? Beleza, tranquilo. Se alguém aparecer, se eles vierem chorar querendo que eu faça por 20, eu não vou fazer por 20, é 30, e ponto. Eu ajudo na forma de pagamento, no parcelamento, parcelo lá no valor que eles conseguem pagar, e beleza. Mas esse é o valor, eu não entro em guerra de preço. Né? O que acontece daí nessas situações que você está falando aí de 2.900, 3.000 reais? Cara, isso foi ontem, Renato, isso foi ontem. Eu estava em casa, aí ligaram na comunidade que eu tenho alguns clientes lá. Mano, tá bem, aí, meu irmão fulano caiu e tal, e a família só tem 500 conto pra fazer um flagrante e a boca não vai pagar. Meu irmão, não tem como, a cidade é do outro lado ali, combustível 500 conto pra pagar, não tem como. A família tem 500 conto? Tem 500 conto para pagar? Então vamos fazer o seguinte, eu cobro 1.500 para fazer o flagrante. Se for final de semana, eu cobro 3 conto para fazer. 1.500 para fazer o flagrante no horário normal, vocês me pagam 500, eu parcelo a diferença para vocês no valor que vocês consigam pagar. Faço contratinho no nome da mãe, no nome do pai, no nome do irmão, de uma tia, sei lá. Se eu disser a você que eu fiz isso, na hora que eu estava no telefone falando comigo, aí o advogado estava lá do plantão. E daí eu digo exatamente isso. Eu digo exatamente isso para o cliente, não só para flagrante, para qualquer situação. Meu querido, vai aparecer advogado cobrando menos, tá? Eu não sei como esses advogados que cobram menos conseguem fazer bem feito um processo desse, porque eu tô no meu limite de custo para fazer um processo desse, então já levanta a orelha, já fica esperto se alguém cobrar menos do que isso, porque ele muito provavelmente não vai conseguir dar a atenção que você está querendo no caso, e eu ajudo na forma de pagamento, mas eu não diminuo o valor, tá bom? Pronto, aí a mulher fechou com 500, na custódia o cara cobrou mais 400, prometeu tirar o menino desceu. A mulher ligou para mim, doutor, a senhora escolheu assim, a gente pode tentar entrar no processo, desfazer essa questão. Quando é que o senhor cobra, doutor? 5 mil. Não, doutor, não tem como não. O outro advogado cobrou só mais 1.500. Vou fazer o quê, pô? Tipo assim, tudo bem. Ele pode fazer, mas assim, a gente não faz. Você simplesmente vai falar o seguinte, ele cobrou 1.500, o resultado que você esperava, ele te deu até agora o resultado? Ele falou a verdade. Ele falou a verdade para você até agora? Ele te tratou com transparência? Ele disse qual é a real situação dele? Ou ele está prometendo que com mais 1.500 ele vai sair? Está prometendo que com mais 1.000 vai sair? Eu não vou prometer que ele vai sair. Aí a mãe diz, ele está prometendo, doutor, mas a gente não tem condição de pagar mais caro. Aí acaba se rendendo. Você fala eu não vou prometer que ele vai sair, eu vou falar a verdade para você, vou fazer o melhor trabalho possível, mas fora disso, não tem outra opção, não é? Pô, mas isso aí é de boa, pô, não tem trabalho. Isso aí, eu já fechei visita em presídio por 250, tinha que ir lá no presídio. Eu tinha que ir lá no presídio falar com
com um cliente de qualquer jeito e aparecer alguém querendo pagar 250 para eu ir lá falar com outro? Já que eu tô Não, indo... Renato, tu não tá entendendo. Fechei agora. Agora. Literalmente agora. Literalmente agora? Não, Mas vai ganhar pela diligência, né, velho? Tá. Que dia que você vai? Não sei, é no feminino, né? É no feminino? Eu já mandei 2 nomes. Precisava falar com uma cliente minha já meti 2 nomes. Vou ver se tem alguém no PCA e vou com você. Cara, mas foi engraçado, porque você acabou de falar isso, eu tava rindo sozinho aqui. Você falou, não, importante. Não, pô, mas é diligência, pô. Isso é diligência, pô. É de boa, pô. Pode. Eu acho que Gui, pode falar. Cara, quando fala isso, tipo, de principal dificuldade, assim, eu sinto que às vezes, porque, beleza, a média de contato tá sendo boa e tal, mas eu sinto que eu tô deixando muito dinheiro... deixando muito dinheiro na mesa. Tipo, chega bons contratos e que acabam não fechando, né? E aí, às vezes, eu sinto que, tipo, falta um pouco de molho, às vezes, no atendimento, sabe? Tipo, eu sinto que falta um diferencial. Por exemplo, isso que você trouxe de empatia e tal, eu acho que, às vezes, isso falta um pouco. A mesma coisa que o Guilherme tá passando também. A mesma coisa que o Guilherme tá passando. Lembra do atendimento que a gente fez? Robotização. Oi? Lembra do atendimento que a gente fez junto? Lembro. Cara, aquele atendimento não faltou nada. Aquele atendimento foi perfeito, aquele atendimento. Sabe por que provavelmente eles não fecharam com a gente? Porque tinha um advogado mocota já e tal. Porque eles tinham amizade e confiança no advogado que estava há tempo com eles. Sim. Por isso. Se eles não tivessem confiança no advogado anterior, tinham fechado com a gente. 100%. Sim, mas às vezes, tipo, eu sinto que eu caio numa robotização, sabe? De tipo, tô recebendo muito lead, querendo ou não, os casos começam a se repetir pra caralho, e às vezes eu não consigo forçar uma empatia e acaba virando uma parada robótica, sabe? Não que eu não tenha empatia, não que eu não tenha um sentimento empático, mas demonstrar isso pro cliente, tanto que até, não sei se você se ligou isso lá na imersão, eu tava atendendo, aí a galera ficava, demonstra, tipo, seja mais empático. Aí chegou uma hora que eu falei, entendo sua situação, mas vamos resolver seu problema. Tipo, super genérico, sabe? E aí eu acabo, tipo, não conseguindo, de fato, demonstrar uma empatia para me conectar com o cliente. Falta o rapport, me falta o rapport, é isso que me falta. Cara, eu quando eu tô atendendo, se eu não tô com saco para atender, eu viro um estúpido com o cliente. Vocês sabem, vocês já... Faz tempo que eu não sou assim nas comunidades, em todas que a gente faz parte juntos, mas eu quando eu quero ser estúpido, eu sou extremamente grosseiro e cara, eu sou um ogro falando com as pessoas. E quando eu não tô com saco para atender, eu dou patada. Teve uma cliente que me ligou chorando esse tempo atrás. Cliente, me paga 300 conto por mês. Me ligou chorando. Falou, doutor, por que você é grosso comigo? Eu falei, por que você faz... Cara, pior que eu dei umas patadas nela que eu fiquei com dó depois. Depois eu liguei pedindo desculpa. Eu falei, porque você faz pergunta burra em hora que não tem que perguntar. Falei bem assim pra ela. Daí depois que cara, ela me ligou 1h da manhã pra perguntar de carteirinha. Ela me ligou 1h da manhã pra me perguntar de carteirinha. Não lembro nem quem tava junto comigo. Tinha alguém junto comigo no dia. E... Cara, eu fiquei revoltado com aquilo. 1h da manhã me perguntar sobre visita? Eu falei, não. Não tem como. E daí eu peguei e dei umas patadas nela no negócio. No outro dia de manhã ela pegou e me ligou chorando. Que eu tinha sido... Eu tô com medo do Rico desse jeito. Mas assim, é quando eu tô sem saco. Mas se eu tô precisando de dinheiro, filho, eu crio o saco pra atender o cliente. Aí, nesse caso, Renato, a pessoa fica pressionada e não consegue gerar. Quando tá assim, querendo grana pra fechar alguma coisa, bate ansiedade e não consegue deixar a parada fluir, entendeu? Quando eu tô precisando de dinheiro, eu viro assim o cara mais empático e mais gente boa do mundo com o cliente. Obviamente, todos os clientes que eu atendo, depois, se torna algo mecânico. Tipo, depois que fechou o contrato também, o importante é o cliente ter informação, né? Depois, o importante é o cliente ter informação. Doutor, não sei o que, como que ele tá? Ele tá bem, disse isso, o processo tá assim. Acabou. Não precisa mais ficar batendo papo, né? Não precisa mais ficar perdendo tempo naquilo ali.
Quando tá perto da data de pagamento do cliente, ou o cliente atrasou uma ou duas, daí o que eu faço? Daí eu pergunto, como que você tá? Para ver minha cara, para saber que tá devendo, né? Como que você tá? E não sei o que e tal. Eu já vou para esse lado aí. Ó, eu mandei eu perguntei para um cliente. Eu perguntei para um cliente ontem. É um cliente que meu cliente já vai fazer uns 3, 4 anos já. Deixa eu achar ele aqui. Cara, eu tenho um do júri, eu tenho um homicida, pô. O bicho me trata mais bem do que os caras do tráfico. Doutor, quando for marcar, me liga pra eu mandar o dinheiro da viagem, pra não esquecer. Tá guardado. Deixa eu achar o Rogério. Mas uma outra coisa também que eu reflito, assim, sobre essa questão da empatia, eu acho que tem muito a ver com a época do mês também. Por exemplo, começo de mês eu tô um monstro. Tipo, esse mês eu fechei 3 contratos. Porque eu tava querendo fechar contrato no começo do mês. Agora que eu fechei 3, eu já dou uma bruxadinha. Tipo, depende da vida, depende muito da vida pessoal, né, Gui? Depende muito da vida pessoal. E uma outra coisa, porque, tipo, lá no escritório a gente tá com uma estagiária só, mas ela tá fazendo, tipo, o meu trampo, da Thalita lá de família. E às vezes eu tô, tipo, atolado de prazo, tipo, petição mais complicada, HC e tal, não tô passando pra ela direito ainda. E aí eu vejo que é isso também, sabe? Às vezes, acho que isso acontece com a galera aí também. Como a gente meio que faz tudo, a gente às vezes tá fazendo uma petição mó difícil. Até que chega um cliente bom, tipo, você dá uma brochada de atender, porque não tá focado em uma outra coisa, às vezes já perde o timing ali do cliente também, porque tem isso da urgência, né? Vou dar um play aqui. Vocês me dizem se estão ouvindo o que ele falou. Bom, eu conheço o Renato desde 2020. Eu conheci ele intermédio das redes sociais. Desde o primeiro momento em que eu precisei dele para tirar todas as minhas dúvidas referentes ao processo. Ele foi um cara que me passou uma confiança, uma credibilidade, e eu fechei com ele. E nunca o conheci pessoalmente, nunca fui até o escritório dele, mas eu tenho ele como se ele fosse um irmão, porque desde o início, na parte da confiança, da credibilidade que ele me passou, que ele me prestou durante todo o processo, tirando dúvidas, respondendo mensagem, nunca me deixou no vácuo, sempre me deixou a par ali do processo. É uma pessoa que eu nunca vi, nunca foi no escritório, mas é uma pessoa que eu recomendo para qualquer amigo, para qualquer familiar, porque mesmo não o vendo, não o conhecendo, ele para mim é nota 10. E até hoje, quando eu preciso dele, ele está ali sempre disponível para poder me ajudar, para poder sanar as dúvidas. O cara é nota 10 mesmo. Um abração, Renato. Gente, esse aqui eu pedi para ele mandar um áudio ontem, porque esse cliente veio daquelas indicações do Jus Brasil, aquelas ali de cima, ali, exclusivo para você. Não era um caso criminal, era uma revisional de um contrato de financiamento. A gente fechou um acordo entramos com a revisional, com uma manutenção de posse e uma consignação em pagamento. Porque as coisas foram acontecendo, não era para fazer uma coisa, de repente veio pandemia, teve que entrar com outro processo, e as coisas foram acontecendo, a gente foi ajuizando a ação. No final deu um acordo, isso aqui fechou um acordo com o banco. A gente ganhou 9 mil no financiamento de um ponto. Pagou metade do ponto, os 9 mil. Né? Deu 9 conto de acordo. Né? E é um cliente que veio pelo Jus Brasil, que nunca viu minha cara, e já me indicou já por baixo ali umas 6, 7 pessoas. De outras situações que eu peguei, fui mandando para um colega de trabalhista, fui mandando para um colega de civil, e foi virando processinho de uns 6, 7 ações de um cara que nunca me viu na vida. Mas que nem vocês viram ali, nunca deixei no vácuo, sempre precisou, eu atendi de pronto, sempre deixei ele informado de situação processual, e as coisas foram acontecendo, né? É criar confiança. Pode falar, Bia. Renato, sobre esse exclusivo para você do Jus Brasil, tem algum filtro que você coloca, alguma coisa diferente, uma qualificação, ou é aleatório? Porque nunca apareceu para mim. Aleatório. Super aleatório. Eu acho que isso tem a ver com tempo de uso e número de sala também, viu? Porque eu vi que o seu lá tinha vários, né? O meu tem um caso só que já apareceu ali. Não, mas o meu às vezes passa um mês seco, sem nada. Porque o meu só apareceu um, tipo, na vida só apareceu um, entendeu? Só apareceu uma vez um caso ali. Sem nada, às vezes aparece um monte. Então, depende, né? Que nem exclusivo para você, apareceu aqui, ó. Mandaram para mim
família. Tipo, pensão aqui. Quer ver? Deixa eu até compartilhar aqui, ó. Tem nada a ver. Tipo, eles mandam uns negócios que não tem nada a ver. Que é a pensão. Reclamação trabalhista. Nunca atendi ninguém do trabalhista. Mas um penal aqui, ó. Essa aqui já foi aberta, já abri, já. Já abri. Então, não depende, cara. Depende. Isso aí é muito sortido, avulso. Nada a ver. Gente, uma questão de atendimento online. Vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Quem não faz Google Ads, tenta essa semana atender pelo menos ali umas 2 salinhas do Jus Brasil por dia. 1, 2 salinhas do Jus Brasil por dia. Vão tentando filtrar o que vocês estão tendo dificuldade durante o atendimento. E vão falando comigo. Renato, tô tendo dificuldade nisso, nisso e nisso. Vamos tentar achar onde está o problema nesse atendimento. Onde está a dificuldade. Para a gente evoluir dentro dessa dificuldade. Tá? Cada um vai ter um estresse diferente para atender. O Gui já falou que o problema dele é transmitir para o cliente essa empatia. Então, começa que quando fazer o atendimento, já coloca isso na cabeça. Você tem que se forçar a tentar transmitir. Muitas vezes essa transmissão de empatia. Só um minutinho, Andrezão, já voltamos aí. Gui, muitas vezes essa transmissão de empatia é você pensar um pouco menos no processo e começar a trocar uma ideia mais direta com o que é o cliente, qual que é a vida do cliente, o que está acontecendo. Atendimento que eu falo assim, frases que para mim não são nem um pouco empáticas, mas exemplo, nossa, um piatão novo envolvido com crime. Para mim uma frase dessa não é nem um pouco empática. Você não sabe o impacto que isso faz numa mãe. Você não sabe o impacto que uma frasezinha solta dessa faz. Isso no pessoal, bicho, é massa demais, porque é instantâneo, pô. O que gera numa mãe. Qual que é a revolta daquela mãe? Aquela mãe tá revoltada que o filho se envolveu com crime. E ela tá pensando isso. O que uma pessoa... por que esse piá tão novo que tinha tudo pela frente foi se envolver com coisa errada? O que você acha que meus pais... não digo meus pais, mas... quem me conhecia pensou quando eu fui preso? Qual que era? O que você acha que eles pensaram? Cria as frases prontas que os outros falaram para mim. Fala aí, Gui. Sei lá, vagabundo? Não sei. Não faço nem ideia. Não. Acabou com a vida. Acabou. O cara era advogado. O cara tinha profissão. Respeitava. O cara era estudado. Estudou em faculdade particular. Acabou com a vida dele. Tinha uma vida inteira pela frente como advogado, e olha o que ele fez com a vida dele, tá preso. Isso daí era a frase que mais falavam. Entendeu? Isso daí é o que mais... Isso daí eu escutei de vizinho da minha mãe, que cresceu junto comigo. Cara, ele parou o carro na minha frente e falou assim, nossa, Renato, que pena que você acabou com a tua vida. Eu tinha acabado de sair da cadeia. Daí eu olhei pra ele assim, por que acabei com a minha vida? Eu tô vivo. Falei exatamente isso pra ele. Eu tô vivo, filho. Eu acabei com a vida nada. A vida tá só começando. Falei isso pra ele, assim, meio que querendo dar nos dedos. Mas, assim, era o que mais falavam. Se você fala isso pra minha mãe, na época que eu fui preso, a minha mãe ia te abraçar, ia chorar, ia falar, meu Deus do céu, meu filho, tinha tudo aqui, e por que ele foi fazer isso? Ela ia falar isso, cara. Entendeu? Você tem que bater daquela cutucadinha na ferida, que é o que a pessoa que você está atendendo está pensando, né? Se você está atendendo o preso, você vai falar do quê? Do sofrimento que o preso está passando lá dentro. Ô, meu irmão, aí é foda, né? Porra, cara, e como que tá aí? Tá superlotado? Como que tá a comida? Como que é a comida daí? O cara vai começar a falar do sofrimento. Porra, doutor, comida aqui vem azeda, as blindadas são entregues depois do horário, os caras deixam no sol a blindada para azedar. O feijão que eles mandam vem com pedra no meio. O moleque quebrou o dente ali comendo feijão com pedra. Você vai bater na ferida do cara. Isso daí você vai criar empatia. A água vem suja. E a água aí, meu irmão? Tá conseguindo tomar água gelada pelo menos? É óbvio, não tem água gelada na cadeia. O cara vai falar, água gelada o caralho, mano. Água gelada aqui é veneno. Aqui é só pressão, pai. Você quer criar empatia com o cara e criar essa conexão? Eu proíbo alguém de falar a palavra rapor aqui.
Você quer criar essa conexão? Você vai cutucar o cara, tio. Você vai da ferida que tá aberta da mãe, do cara que tá preso, né? Moleque desesperado, acabou de ser preso, nem sabia o que era cadeia. Foi inventar de fazer um correzinho ali de droga, vender uma droga para fazer um dinheiro rápido, caiu, foi preso. Desesperadaço. Mano, você vai bater no pé falando assim, porra, cara, por que você fez isso com a tua vida, meu irmão? Você vai bater tua mãe tá morrendo de saudade, velho. O cara vai estar. Outros pais estão preocupados com você. Tua namorada tá desesperada. Você vai bater nisso, cara. Você vai bater no desespero do cara. O cara vai começar a se abrir com você, vai começar a contar tudo, vai começar a falar tudo que tá passando. A partir daí, a hora que ele começar a falar tudo que ele tá passando, tudo que ele tá sofrendo, você já se conectou com o sujeito que você tá atendendo. Com a mãe que você tá atendendo, com quem você estiver atendendo, você já se conectou. Né? Daí, filho, daí você começa a falar de processo. Daí você começa a mostrar que você é foda. Daí você começa a falar, ó, eu já... Que nem hoje, o cara lá do Distrito Federal era operação. Você acha que eu falei de quantas operações pra eles? Umas 10 pra família. Aí sabe o que o preso faz, Renato? Diz pros pais assim, pode vir qualquer uma, eu quero aquilo ali. Não, a gente começou a falar, eu falei, não, a operação é diferente. Eu fiz uma operação em tal lugar, que aconteceu isso, isso e isso. Daí continuou falando, ele foi preso com quanto de droga? Nada, doutor, não tinha droga com ele. Eu falei, ó, conduta atípica. Eu peguei um caso lá em Paranaguá que foram apreendidas 14 toneladas de cocaína. Meu cliente tá solto. Aí cada coisa que o Renato falava, o bicho do Renato botava uma operação diferente por cima. A pessoa estala o olho. Eu falei, se você jogar aí no Google aí e colocar a operação Enterprise, eu que tô tocando essa operação. Vai ver o tanto de droga que foi apreendida. A pessoa já anota o nome da operação ali, já grava e já joga no Google. Você vai criando autoridade, né? Daí chega a hora de você começar a colocar a questão técnica, como funciona o processo, criando sua autoridade com o trabalho que você já fez, usando de exemplo os trabalhos que você já fez. Aí começa essa segunda etapa do atendimento, tá? Pode falar, Andrezão. Oi, Fernanda. Quem que tá aí? Não, sou eu mesmo, daí, beleza? E aí, Andrezão, tá boa? Ô, mano, você podia dar umas dicas aí pra gente atender, tipo, em outros estados, assim, em outros lugares mais distantes, porque eu atendo só aqui, Curitiba. Cara, eu atendo só norte do Paraná. Tudo que eu faço é norte do Paraná. Não, mas como assim, tipo, trocar essa ideia com o cliente ali e falar pra ele, ó, eu sou daqui, isso daí, mas é tudo digital, tal, funciona do mesmo jeito. Não, isso, assim, ó, você não abre, eu nunca abro a conversa falando pro cliente de onde eu sou. Eu nunca abro essa conversa, tá? Daí o cliente começa a falar e já criou um mínimo de conexão com o cliente, um mínimo de contato. Se você abrir já falando, eu não sou da tua cidade, eu sou de tal cidade, ó, o cliente já vai cortar o papo logo na hora. Não adianta. Então, primeiro cria todo o atendimento e daí você, na sequência, você fala, ó, o meu escritório é em tal lugar, tá? Mas se precisar, eu dou um jeito de atender você. A gente atende por videoconferência, por videochamada, do jeito que você achar melhor. Atendimento de parlatório. A maior parte dos estados a gente consegue fazer o atendimento do parlatório por videochamada, por videoconferência. E se for necessário também, a gente tem colegas parceiros aí que conseguem atender. Tem outros colegas que eu uso a comunidade como... Nossa, meu nariz trancou completamente. Eu uso a comunidade para falar assim, ó, eu faço parte de um grupo que tem mais de 70 advogados no Brasil, que a gente consegue atender quase todos os lugares, todas as comarcas do Brasil. Eu falo isso para o cliente, nossa, fica extremamente à vontade quando eu começo a falar isso. Mas isso depois que eu já tô com o atendimento andando, que eu já tô com uma conexão. Como eu atendo o norte do estado do Paraná, quando o cliente pergunta onde que é o escritório, eu falo, ó, meu escritório é em Curitiba, mas é em Curitiba porque o tribunal fica em Curitiba, porque o TJ fica em Curitiba. Então, se vocês precisam de alguma coisa no TJ de Curitiba, não tem necessidade de vocês pagarem para eu ir até o TJ, porque eu já estou aqui. Tudo que acontece aí na comarca é virtual, é online, então não tem necessidade de estar aqui. Mas eu teria necessidade de estar aqui perto do tribunal. Pronto, matou outra objeção da distância, tá? Quando pergunta quem eu atendi hoje foi Distrito Federal. A pessoa queria ir no escritório para que eu atendesse ela no escritório. Eu peguei e disse o seguinte, tá, você quer vir no escritório? Mas meu escritório é em Curitiba.
Se quiser vir no escritório, manda o endereço, você vem. A pessoa do Distrito Federal, doutor, não sabia que você era daí. Daí eu falei, sou daqui, mas eu atendo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Na hora que você precisar que tenha atendimento, eu atendo. Meu escritório é em Curitiba, e daí eu dou um miguezinho que eu tenho escritório no Rio de Janeiro, né? Mas no Distrito de Janeiro, no máximo, eu tenho o coworking da Coetos lá com o Bruno. Daí eu falo, eu tenho escritório em Curitiba e tenho escritório no Rio de Janeiro. Se precisar de atendimento em qualquer um dos dois estados, a gente te atende presencialmente, não tem problema. Mas aí, Distrito Federal, eu atendo online. Beleza? Daí a pessoa, tranquilo. Eu falei, se quiser, a gente faz uma videochamada com você agora. Pediu para eu fazer a videochamada com ela em 30 minutos. Deu 30 minutos, estava atendendo. Entendeu? E a situação foi desenrolando, por quê? Porque eu fui criando uma certa confiança com ela e a situação foi indo. Mas eu não larguei, logo largado, eu só atendo online. Não. Criando a primeira conexão, vai vendo o processo, vê qual que é o valor que você consegue cobrar. Que nem esse caso aí de Toledo, aí desse homicídio, eu joguei um valor a mais em cima, porque eu sabia que eu ia ter que fazer pelo menos um atendimento presencial do rapaz. Então já pensei nisso já, né? Foi feito o atendimento presencial dele. Então você tem que seguir mais ou menos aquele roteirinho ali que eu mostrei no mapa mental, tá? E apresentação, criação de autoridade, criação de confiança, tem que ir mais ou menos assim. E usar ali os toques que eu dei de questão de empatia com o cliente. Beleza? Elson, queria falar alguma coisa? Só antes do Elson, desculpa ali, Elson. Perdão. É só para, tipo assim, precificar, né? Saber que eu não vou precisar ir presencial lá, né? Acho que essa seria uma pegada, né? Não, mas assim, ó. Hoje você sabia que tinha que ir lá, né? Mas hoje você não precisa ir em lugar nenhum presencial, André. Hoje não tem essa necessidade de presencial, não existe mais. A única pessoa que precisa de um pouco de presencial é o Elson que faz júri. O Manuel que faz júri. Que precisa do presencial para fazer o plenário. Porque não tem o... Mas o resto... Manuel, eu falo com o André porque eu e o André a gente faz Paraná, né? Eu e o André faz Paraná. E Paraná inteiro já é informatizado. Paraná inteiro é informatizado. Não, aqui botaram um que foi remontado e desmontado 10 vezes. Aí colocaram desde o flagrante, cara. Atendimento do flagrante online. Até o flagrante em Paranaguá. Atendi adulteração de carga em Paranaguá. Essa semana passada. Atendi tudo online. Eu falo, velho, o Paraná tá em 2050, vocês estão no melhor estado para trabalhar no digital, velho. Pô, aí é bom demais. Vocês conseguem fazer o flagrante. Aqui em São Paulo a gente não tem nem inquérito digital. Todos nós podemos atender no Paraná, filho. Não é porque você está com a tua OAB São Paulo que você não pode atender Paraná. Eu acho que entendeu o que o Gui falou, que tipo, o povo dificulta o avanço com o Vitor. Mas sabe qual que é a dificuldade? Sabe qual que é a dificuldade? Achar que você advoga em São Paulo. Você não advoga em São Paulo, você advoga no Brasil. Se existe um estado que é melhor de se advogar, você começa a focar na tua captação naquele estado. Se o Paraná é bom para advogar, começa a focar no Paraná. Se Amazonas ficou bom para advogar, foca no Amazonas. Eu peguei 4 processos em São Paulo com o Renan, por melhor do que aqui. Você tem que entender o seguinte, gente. Eu estava na Rússia, atendendo o Paraná. Partindo dessa ideia, o fato de você estar em São Paulo não influencia você atender outros estados. Você pode atender no lugar que você quiser, cara. Mas e OAB que vai ter lá, tem que ter 5. Cara, o estado do Paraná tá cagando para o número de processos que tem na OAB. Aqui também, São Paulo, viu, velho? Ninguém liga não. O Gabriel advogava comigo com a OAB do Rio de Janeiro. Ele chegou a ter 160 processos na OAB dele. O meu sócio tem 25 no Ceará, com a OAB daqui. Ele chegou a ter 160 processos na OAB dele, e ele fez a OAB do Paraná dele porque ele quis. Não foi porque foi notificado, não foi porque a OAB encheu o saco, não foi por nada, foi porque ele quis. Geralmente quem notifica... Oi, Fernando. Fala assim, geralmente quem notifica é o colega com inveja, não é nem a OAB, né? Ou o colega tá do outro lado do processo. Então, assim, começa a pensar na captação de forma estratégica. Às vezes você tá... o pessoal do Paraná tá lá em 2050. Cara,
Você tá no Paraná também, filho. É só você mudar a tua captação para lá. Eu entendo, Renato, o que o Gui falou, porque, tipo assim, eu acho massa, eu concordo totalmente com você. Não. Mas, tipo, a gente às vezes quer ganhar dentro de casa também, entendeu? Tipo assim, um exemplo, pô, tem um caso massa que eu vou conseguir e tudo mais, e esse caso é pra mim, entendeu? Aí você já fica meio assim. Sabe qual que é o mais difícil de atender outro estado? Paraíba. O mais difícil de atender outro estado não é a questão do atendimento, não é a questão do processo, não é a questão do sistema. É a questão de você se adaptar ao teu atendimento à realidade cultural do estado que você vai atender. Atender Paraná é uma coisa. Atender Rio de Janeiro é completamente diferente. Atender Nordeste não tem nada a ver com o Paraná, não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. São Paulo é mais perto do Paraná do que qualquer outra coisa. Mas outros estados, a forma que o povo trata o atendimento é muito diferente. Então, até você adaptar o teu atendimento à forma que é o estado, a questão cultural do estado, leva um tempinho. Não é assim, pô, vou atender, tá ótimo. O Paraná é tudo mais simples que o pessoal, aparentemente, eles são mais acostumados com essa situação de informatizada, assim. Estão mais acostumados com isso. Então é muito mais tranquilo. O Rio de Janeiro, o que eu tive dificuldade é porque é muito, assim, é muita periferia, então o pessoal chora muito o preço. Então acaba que um processo que eu cobraria 15 no Paraná tem que cobrar 7 para fechar no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, assim, você tem que ver que tem também uma realidade cultural ali. No processo que tu cobra 7 no Rio de Janeiro, aqui cobra 4. E tipo assim, tudo virtual. Alguém ergueu a mão, acho que a Beatriz ergueu a mão e eu não falei nada. Bia, você queria falar? Eu tinha levantado a mão para perguntar justamente como que você começou no Paraná. Eu sei que você é de lá, mas você tinha começado no Jus Brasil, certo? Quando você já estava na Europa. Você direcionava os atendimentos para o Paraná ou você focou no EDS lá? Não, eu direcionei o Jus Brasil lá na escolha de estado, coloquei Paraná e comecei a atender pelo Jus Brasil Paraná. Todos os casos que apareciam do Paraná e Santa Catarina. É que eu fui atendendo. Daí depois, quando eu peguei o EDS, fiz meu EDS focado no norte do estado do Paraná. Porque eu vi que eu tinha uma facilidade maior de tratar com o pessoal do norte do que tratar com o pessoal da capital. A capital tinha muita guerra de preço, mesmo no EDS. Então eu acabava cobrando menos na capital. Eu tive que fazer o que daí? Joguei lá pro norte, porque daí lá tinha menos concorrência. Era meio que o preço é esse, fim de papo, acabou, fechado, bora. Entendeu? Entendi. E a galera lá tem mais dinheiro do que em outros estados ou não? Isso não interfere? Não é que tem mais dinheiro, o custo de vida é menor. Uhum. Daí o custo de vida é menor e eles ganham basicamente a mesma coisa. Então eles acabam tendo uma sobrinha a mais, né? Uhum. Daí essa sobrinha a mais... Eu sou de Apucarana, eu até tinha pensado nisso, em tentar lá por ser menor que o BH, sabe? Bom, ó, vou te falar uma coisa. Apucarana, Londrina, Cambé, aquela região ali, ó, tá carente de advogado. Aquela região. Hoje tem tanta faculdade ali, tá mesmo? Advogado criminalista. Ali tem, que eu sei assim, tem um ali, o Thiago japonês, um japonês, que tem briga comigo, tem treta comigo. Ele me denuncia no Tribunal de Ética da OAB quase toda semana. E maravilhoso, rapaz maravilhoso. É que ele perdeu quase todos os clientes dele para mim. Daí ele ficou bravo. Mas tem esse cara aí que faz uma captação violenta, assim, e a maior parte dos por ele. E aqui da comunidade tem a Maria, que está começando, a Maria Fernanda, que está iniciando, né? Ela tem os clientinhos dela ali já, mas está no comecinho ainda. Então, assim, ali tem muito mercado. Ali em Londrina, pô, a cidade crescendo, estourando de gente. Todo mundo indo para Cambé e região ali. Porra, eu gosto de Maringá. Eu gosto da região de Maringá. Porque eu conheço bem ali como que funciona Maringá, a questão de facção e tal. Eu consigo me ambientar mais do que como funciona a cadeia lá. Eu gosto de lá. Mas se a tua cidade é Apucarana, se joga para Apucarana, filho. Começa a atender Apucarana. Entendeu? Tentar. Obrigada.
nariz trancou completamente agora. Mais alguma pergunta, gente? Só um pouquinho. Foz também tá carente de advogado. Foz também Criminalista tá bom, carente. porque eu acho que aqui, bom mesmo, tem uns 3. E olhe lá. E ainda, eu não podia falar isso, mas eu vou. O Renato viu, quando ele tava aqui, um advogado criminalista. Meu pai vive falando pra mim, vai lá, junta nele que vai dar certo. O cara é menor que eu, velho. Não dá. Eu tenho 1,59, o cara é menor que eu. E, tipo, tudo... Você lembra, né? Tem que mandar o Elson lá. Tem que mandar o Elson atender. O Foz não tem, e é fronteira ainda. É região boa. Região boa de atendimento. Nelson. Cara, só uma observação, Renato, do que você falou com relação a atender fora. Eu vejo muito advogado se aventurando e caindo de paraquedas sem conhecer o lugar. Uma pegada que eu tenho feito, né? Hoje eu advogo muito Norte, Nordeste e Mato Grosso ali. Cara, os primeiros honorários eu gasto indo no lugar, não para tirar foto, mas indo exatamente para conhecer. Igual você falou, questão de Maringá, de saber como que funciona. Eu gosto de conhecer os tribunais, eu gosto de conhecer os magistrados mesmo. Eu agora fui para Recife fazer júri. Fiz questão de conhecer Recife, não como turista. Conheci Recife porque está chegando uma demanda boa de Recife. Isso ajuda muito na hora de você tanto precificar como de conversar com o cliente. Porque você sabe quais são os pontos sensíveis. Duel? Oi? A viagem que você estava com o Duel? Que Duel? Eu? Esqueci o nome dele. Então, daí não sei também. O que era escrivão da Polícia Civil? Que virou advogado? Não. Tava você, o Flávio e ele, porra. Ah, o de Goiânia, de Brasília? É ele mesmo. Sim, mas esse aí a gente encontrou em Porto de Galinhas. Em Porto de Galinhas, eu vi que você tava... Então, mas assim, Ele o que é legal... Pô, ele é bom, cara, ele tá vindo com o escritório legal também, ele junto com os parentes dele. Mas assim, o que é bacana é conhecer realmente a região e quando passar essa questão de, porra, você é advogado nacional, código é o mesmo, código de processo penal e código penal é o mesmo. Só que tem algumas especificidades em cada região. Então, assim, em vez de pensar só em ganhar dinheiro, faz igual o Renato falou, divide. Pô, vai pegar processo Rio de Janeiro? Liga pra Mariana, liga pra Thaís, liga pro Messias, racha com eles. Porque daí eles já conhecem a região e dão suporte. Tem realidade. Vai pegar em São Paulo, liga pro Renan. Tá, que o Renan não é da capital, ele que se vire, tá mais perto. Sabe? Tipo, estabelecer... Tem o Thales também, tem o Renan, tem o Thales. Na capital lá em São Paulo, não sei mais quem da comunidade que tem. Né? Tem o Fernando lá em Birigui. O Gui também é daqui. Cara, tem alguém o falou Gui, agora... O Gui é em... eu esqueci o nome da cidade do Gui. Lá em... Alguém falou agora... É lá do Alguém sítio? tá falando Não, agora um pouco aqui que não consigo crescer porque, tipo, só tem um estagiário. Meu irmão, era época de pandemia, tava tudo fechado, não tinha estagiário, e a gente tava fazendo júri Maranhão, Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Santa Catarina, tudo de máscara, tudo fechado. Assim, a advocacia dá, ainda mais que hoje a maior parte digital, Paraná é inteiro digital. E se você pegar a região do Mato Grosso, Goiânia, ali, os caras pagam muito bem, porque o pessoal lá cai muito pro agro e deixam o criminal de lado. Só que o pessoal do criminal lá paga muito melhor que o Paraná. Hoje, meu escritório vive com o dinheiro dos júris de fora. Pra mim, não vale muito a pena fazer, tipo, júri Curitiba, os caras choram pra pagar, enquanto do Mato Grosso os caras pagam o dobro fácil, e ainda pagam as despesas. Isso é foda mesmo. Mas, gente, eu vou fechar a gravação aqui. Eu acho que já deu mais do que o tempo. Tá?